Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de abril de 2020. Karina, fechando o mês, na verdade, portanto, mais uma etapa no combate ao coronavírus e a Covid-19 é o tema predominante, continua no plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Na quarta-feira, uma sessão monotemática, retomando o julgamento que havia sido iniciado na semana passada, que fazia referência a pedidos de medida cautelar em 7 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam vários dispositivos de uma medida provisória editada pelo presidente da República e que tratavam de medidas trabalhistas para evitar o desemprego em todo o Brasil nesse período de pandemia. Então, os partidos, principalmente partidos políticos, eram autores dessas ações, mas não só os partidos políticos, mas a grande maioria. Eles questionavam dispositivos dessas medidas trabalhistas, dizendo que violavam alguns direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, a impossibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, a impossibilidade de redução de jornada e redução de salário sem que houvesse um acordo coletivo. Enfim, eram diversos dispositivos dentro dessas várias ações diretas de inconstitucionalidade e que os ministros, dentro de um acordo que foi, dentro dos votos que foram proferidos na quarta-feira, chegaram ao consenso para suspender 2 dispositivos apenas. O artigo 29 contou com 7 votos para a declaração da suspensão dos efeitos desse artigo e também do artigo 31, em que nós tivemos 6 votos para suspender a eficácia desses dispositivos. Os outros tratavam de outros dispositivos, mas que não se alcançou esse quórum, a gente sempre diz. Para declarar a inconstitucionalidade ou suspender a eficácia de algum dispositivo de lei e medida provisória tem força de lei, é preciso que haja a observância do que a gente chama, na doutrina, de cláusula de reserva de plenário. No mínimo 6 votos no plenário para que haja essa suspensão da eficácia dos dispositivos. E na quinta-feira, 3 grandes temas foram julgamentos realizados na quinta. O primeiro deles, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que os ministros acabaram entendendo que era possível a sua propositura, mas acabaram de uma forma bastante rápida, julgando prejudicial o julgamento da ADO em razão da perda do objeto, porque se questionava justamente nessa ação direta de inconstitucionalidade uma omissão do Poder Legislativo em legislar um salário mínimo emergencial para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. E o ministro Marco Aurélio, também relator dessa ação, já havia indeferido a medida liminar, dizendo que esse assunto era um assunto que estava sendo tratado no Congresso Nacional. Então, logo depois de proposta essa ação, o Congresso Nacional editou uma lei garantindo esse salário mínimo emergencial, salário mínimo não, essa renda mínima emergencial pelo período de 3 meses, no valor de R$ 600. E aí, então, por maioria, os ministros acabaram entendendo prejudicada a ação e um julgamento bastante rápido. Logo em seguida, confirmaram, referendaram por votação unânime uma medida cautelar que havia sido deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, também em 3 ações diretas de inconstitucionalidade e que questionavam outra medida provisória, mas nesse caso que versava sobre restrição de acesso à informação junto a órgãos públicos. Os ministros entenderam que o teor da medida provisória violava o princípio da transparência e da publicidade dentro da administração pública e acharam melhor e votaram no sentido de suspender a eficácia dessa medida provisória que foi questionada. Karina, houve ainda um terceiro julgamento na sessão plenária da quinta-feira por videoconferência, mas que ele foi interrompido continuando na próxima semana. O ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, mas prometeu que o tema volta na próxima semana. Ainda não temos os 6 votos para confirmar uma liminar que foi deferida abrindo a divergência pelo ministro Alexandre de Moraes, já que também relator aqui era o ministro Marco Aurélio, que indeferia o pedido de medida cautelar. Mas o ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por mais 4 ministros, já se totalizando 5 votos, no sentido de suspender a eficácia de dispositivos também de outras medidas provisórias, mas que restringiam a locomoção de pessoas, principalmente em rodovias, portos, aeroportos
interestaduais e intermunicipais. Aqui a questão era saber se estados, Distrito Federal e os municípios também poderiam legislar sobre esse transporte interestadual, intermunicipal, já que pela medida provisória, a possibilidade disso acontecer estaria restrito a uma autorização prévia de alguns órgãos federais. E nesses 5 votos já proferidos na sessão da quinta-feira, seguindo então a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, se suspendia o dispositivo, na verdade, se concedia parcialmente a liminar, sem redução do texto, ou seja, mantendo o texto da medida provisória, mas para se interpretar no sentido de que aquelas orientações seriam no âmbito federal, podendo estados e municípios também tomar medidas sem necessidade de autorização prévia para essa locomoção dentro dessas fronteiras, né, entre estados e entre municípios. O julgamento ainda não foi encerrado, deve ser retomado na próxima quarta-feira, conforme prometido pelo presidente Dias Toffoli. Bom, Karina, depois desse panorama geral, nós vamos fatiar, portanto, os temas em destaque nas sessões plenárias desta semana. Então, voltando para a sessão da quarta-feira, foi pautada exatamente para a sessão dessa última quarta a retomada do julgamento das ações por meio das quais foram questionados os dispositivos da medida provisória 927 do governo federal, que alterou regras trabalhistas, como adiantou a Karina, por causa da pandemia do coronavírus. O plenário deveria referendar ou não decisão do ministro Marco Aurélio, que manteve a validade da medida provisória. Segundo o ministro, primeiro em decisão monocrática e depois mantendo o voto em plenário na semana anterior, as mudanças nas regras trabalhistas não violariam a Constituição Federal e, portanto, seriam permitidas pela consolidação das leis trabalhistas. Antes de rever como foi a retomada do julgamento por videoconferência nesta semana, vamos conferir um pouco mais sobre o assunto. No total, são 7 ações apresentadas por partidos políticos e representantes de trabalhadores que questionam as mudanças determinadas pelo governo federal na relação de trabalho. Entre elas, a demissão sem justa causa e antecipação de férias. Todas são da relatoria do ministro Marco Aurélio. Na última sessão plenária do Supremo, o relator confirmou a eficácia da medida provisória por entender que os acordos excepcionais firmados entre patrão e empregado para a manutenção do emprego não afrontam direitos fundamentais dos trabalhadores. Segundo o ministro, o isolamento social é necessário para combater a Covid-19 e, nesse momento, é preciso o esforço de todos para minimizar as consequências da pandemia nas relações de trabalho. Os demais ministros devem apresentar o voto para manter ou não a medida provisória em vigor. Em sessão por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a restrição de atuação de auditores fiscais durante a pandemia da Covid-19. Os ministros também consideraram a contaminação por coronavírus como acidente de trabalho. A sessão desta quarta-feira foi realizada mais uma vez por meio de videoconferência e retomou o julgamento em conjunto de 7 ações que pedem a anulação de dispositivos da medida provisória 927. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março, a MP alterou regras trabalhistas durante a pandemia da Covid-19. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, já havia negado em decisão individual os pedidos de liminar e confirmou esse entendimento na sessão da quinta-feira da semana passada. No início da sessão dessa quarta, ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que adiantaram os seus votos. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, 2 artigos da MP atentam contra o espírito da própria medida provisória, editada para preservar empregos e empresas. Um deles é o artigo 29, que não considera os casos comprovados de contaminação pelo novo coronavírus como acidente de trabalho. O outro é o 31, que restringe a fiscalização dos auditores do trabalho enquanto durar a pandemia. Não se pode, a meu ver, pela legislação provisória, por medida provisória, estabelecer uma fiscalização menor. Isso atenta contra, a meu ver, contra a própria saúde do empregado. E isso não auxilia, a meu ver, nada em relação à pandemia. Ela simplesmente diminui uma fiscalização que é essencial em todos os momentos, inclusive nesse momento excepcional em que vários direitos trabalhistas estão sendo relativizados a partir daquele binômio que
defendi anteriormente na outra medida provisória e reitero agora, a manutenção do vínculo empregatício e a manutenção das empresas, nesse momento, não me parece oportuno e tampouco presentes os requisitos da relevância e urgência necessários para a edição da medida provisória, não me parece oportuno a suspensão dessas funções dos auditores fiscais. Então, também aqui, em relação ao artigo 31, peço todas as vezes ao eminente ministro relator, mas concedo a liminar para suspensão. Mas, dessa forma, então, em relação à ação direta 6342, eu, referendo, em parte, a decisão do eminente ministro relator, somente concedo a liminar em relação aos artigos 29 e 31. Essa em relação a 6342. A mesma coisa em relação a 6344. Também suspendo a eficácia dos artigos 29 e 31. Igualmente, em relação a 6346, a 6348, salvo engano, e depois de reserva que eu dei só de conferir, a 6348 não impugnou o artigo 29. Então, suspendo, em relação a 6348, somente o artigo 31. A 6349 não impugnou nem o 29 nem o 31, então aí referendo integralmente. O ministro Edson Fachin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão dos 2 artigos e ainda ampliou para outros dispositivos, como, por exemplo, o que trata da jornada de trabalho e o que reconhece como excepcionais as ações adotadas pelas empresas até 30 dias antes da edição da medida provisória, mesmo quando contrariar as leis trabalhistas. E, ademais, saliento que estamos a tratar de medida provisória, que é um ato precário e excepcional e, portanto, inadequado para o estabelecimento de regras de cunho procedimental, ainda mais de efeito retroativo. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes apenas quanto à suspensão do artigo que não considera a contaminação por coronavírus acidente de trabalho. Considerar ex vilegius que os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo causal, se exige uma prova diabólica. Eu penso que a maior parte das pessoas que desafortunadamente contraíram a doença não são capazes de dizer com precisão onde, em que circunstância adquiriram a doença, e acho que é irrazoável exigir-se que assim seja. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux também entenderam que são inconstitucionais os artigos 29, que retirava as contaminações pelo novo coronavírus dos acidentes de trabalho, e o artigo 31, que tornava a fiscalização do trabalho atividade educativa sem a possibilidade de aplicação de multas enquanto durar a pandemia da Covid-19, exceto em casos como o trabalho escravo e infantil. Por maioria, os ministros suspenderam esses 2 artigos da medida provisória que está valendo. A MP que alterou regras trabalhistas enquanto durar o estado de calamidade pública ainda terá de ser analisada pelo Congresso Nacional. E daqui a pouco você confere os destaques da sessão plenária de julgamentos por videoconferência da tarde da quinta-feira, aqui no Plenárias. Estamos de volta para os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, neste segundo bloco, com a sessão por videoconferência da quinta-feira. E exatamente para a sessão da quinta-feira, em destaque, uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, em que se alegou omissão do presidente da República e também do Congresso Nacional para votar a renda mínima emergencial para os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade por causa da crise econômica provocada pela pandemia.
Há um mês, o ministro Marco Aurélio, que é relator dessa ação, entendeu que não há omissão por parte do Legislativo e Executivo. E agora, o plenário deveria referendar ou não essa decisão. Vamos ver na reportagem o que alegou o partido nessa ação. A ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal no dia 27 de março. O partido Rede Sustentabilidade pede que a Corte considere omissão legislativa por parte do Poder Legislativo e do Executivo por não terem definido, à época, a renda mínima emergencial a essas famílias, que enfrentam dificuldades financeiras por causa da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Na época em que a ação foi apresentada, o partido alegava que o valor do auxílio anunciado inicialmente de R$ 200 seria insuficiente e pedia o aumento para R$ 300 por pessoa durante 6 meses, limitado a R$ 1.500 por família. O governo federal começou a pagar o auxílio emergencial no valor mínimo de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e pessoas de baixa renda que já fazem parte do Cadastro Único e do Bolsa Família. O benefício será concedido por 3 meses e pode chegar até R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Um dia depois da ação chegar ao STF, o ministro Marco Aurélio decidiu de forma provisória que não há omissão por parte do presidente da República e nem do Congresso, porque a matéria já estava sendo tratada pelos dois poderes, aguardando votação no Senado Federal à época. Pois é, Karina, exatamente porque já havia esse tratamento que já estava sendo dado pelo Congresso Nacional, a coisa foi até um pouco mais além, havia até uma expectativa, a gente até não comentou muito porque é uma decisão que caberia exatamente aos ministros, sobre uma possibilidade de que a matéria fosse considerada prejudicada, já porque a matéria, já na data do julgamento, ou seja, nessa semana, já havia de fato sido tratada. E foi o que acabou acontecendo de fato. O Congresso Nacional já tinha editado a lei para garantir essa renda mínima no valor de R$ 600, pelo prazo de 3 meses, dentro dos limites ali da lei, e os ministros acabaram seguindo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu pelo cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ao contrário do que entendeu o relator, ministro Marco Aurélio, mas que prevaleceu o voto do ministro Barroso pela prejudicialidade da ação, ou seja, pela perda do objeto. Se o que se buscava era que o Supremo garantisse um direito fundamental a essa renda mínima para garantir a dignidade dessas pessoas, em razão de uma possível omissão do Congresso Nacional, tendo o Congresso agido nesse sentido, não se fala mais em omissão, perde o objeto da ação, arquive-se. E foi nesse sentido que os ministros formaram uma maioria. Apenas o ministro Edson Fachin julgava que tanto era cabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como ela deveria prosseguir no andamento aqui no Supremo Tribunal Federal para ser analisado lá no mérito. Mas ele acabou ficando vencido também. Vencido o relator ministro Marco Aurélio, que negava seguimento, entendendo não ser cabível, porque o assunto já estava sendo trabalhado no Congresso Nacional. Vencido o ministro Edson Fachin, que votava pela continuidade da ação, prevalente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso pela prejudicialidade, perda do objeto, julgamento bastante rápido na quinta-feira. Pois é, esse foi apenas um dos julgamentos. Nós vamos conferir que nessa quinta-feira, exatamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou várias ações relacionadas a medidas adotadas pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. E o repórter Leandro de Souza tem mais informações a respeito desse julgamento, sessão plenária por videoconferência da quinta-feira. A sessão de julgamentos desta quinta-feira começou com a análise da ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, que acusa a omissão por parte do Congresso Nacional e do governo federal para definir renda mínima aos desempregados e trabalhadores autônomos durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19. A ação foi apresentada no dia 27 de março. Alguns dias depois, em 2 de abril, o governo federal sancionou o programa de assistência para trabalhadores autônomos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. O texto aprovado no Congresso estabeleceu o pagamento mínimo de R$ 600 aos trabalhadores informais de baixa renda durante 3 meses. O relator ministro Marco Aurélio, em decisão individual, rejeitou a ação e manteve o voto no plenário, mas por maioria prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que a ação da Rede Sustentabilidade estava prejudicada por ter perdido o objeto, já que o programa de renda emergencial está em funcionamento. Estou extinguindo por reconhecer o prejuízo
a ação, uma vez que foi aprovado pelo Congresso o auxílio emergencial e, consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Em seguida, os ministros passaram a analisar liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em 3 ações apresentadas por partidos políticos e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionam medida provisória editada pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Eles pedem que a suspensão de prazos de resposta da administração pública a pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação seja considerada inconstitucional. Em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo os efeitos da MP. O advogado da Rede Sustentabilidade questionou a alegação do governo de destinar esforços para o combate à pandemia. O número de atendimentos presenciais são a grande exceção. 99,5% das solicitações são feitas online. Foram feitas online nos últimos 12 meses. E 99,3% das respostas já são fornecidas remotamente. Ou seja, menos de 1% precisam de presença física dos servidores. O conselheiro da OAB, Marcos Vinícius Coelho, defendeu que a MP fere o direito constitucional à informação. Quando suspende o prazo para a resposta, está dizendo que a resposta não precisa ser dada, já que o prazo não irá fluir. Além disso, também diz que não caberá recurso contra uma decisão que negar a resposta. Veja, portanto, que fere o direito natural ao recurso de qualquer decisão administrativa. O ministro Alexandre de Moraes manteve o voto. Ele lembrou que o Estado democrático, estabelecido na Constituição, exige a transparência da gestão pública e a divulgação das informações que não sejam protegidas pelo sigilo. Que aqueles que exercem cargos públicos têm a obrigação, principalmente, e eu ressalto aqui, no momento em que, em virtude do estado de calamidade, licitações não são exigidas para a compra de números materiais, não é uma obrigação prestar melhor ainda as informações. E é isso que a Constituição expressamente determina. A consagração é constitucional de publicidade, de transparência, a meu ver, corresponde a essa obrigação, a essa consagração constitucional, corresponde à obrigatoriedade do Estado, aqui do Estado como um todo, em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo, obviamente, e a própria lei de acesso à informação já traz as hipóteses de sigilo. Então, não há alteração necessária nesse momento. A consagração constitucional não pode ser afastada, porque saliento isso, como salientei em outras oportunidades, e o Supremo Tribunal Federal aqui já há décadas vem consagrando a necessidade de transparência, de publicidade, porque esses princípios são corolários da participação política dos cidadãos em uma democracia representativa, que somente a democracia representativa, ela somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões, de fiscalização crítica por parte do cidadão sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e a MP, que restringiu o acesso à informação durante a pandemia da Covid-19, fica suspensa até o julgamento final da ação. Karina, como disse o ministro Alexandre de Moraes, transparência e publicidade, 2 elementos fundamentais para que esse voto do ministro Alexandre de Moraes fosse seguido por unanimidade. Exatamente. A medida provisória, ela fazia inserir um dispositivo que restringia esse acesso à informação e o ministro entendeu na liminar que transformava o que era que os princípios da transparência e publicidade em exceção, quando na verdade devem ser a regra dos princípios fundamentais a serem seguidos pelo Estado. A OAB alegava 2 pontos principais: a violação do devido processo legal, já que a MP previa o não cabimento de recurso da decisão que negava esse acesso à informação, e também alegava um ônus excessivo ao cidadão que teria que reiterar um pedido de informação, caso ele não fosse respondido, no prazo de 10 dias
tão logo finalizado esse estado de calamidade pública. E a OAB entendia que isso seria um ônus muito grande para o cidadão e que buscava também a suspensão da eficácia desse dispositivo. Por votação unânime, os ministros seguiram a decisão e ratificaram, referendaram nos termos da lei a decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspensos os efeitos da medida provisória editada pelo governo federal. Karina, como você disse no início do programa, ainda na sessão da quinta-feira, a questão de transporte e liberdade de locomoção era outro julgamento. Tivemos 5 votos fechados, não se alcançou a reserva de plenário, mas falta o voto do ministro Dias Toffoli, pedido de vista, voto vista na próxima semana. Esse é um julgamento que já está com a promessa de retomada na quarta-feira. Deve ser um dos primeiros julgamentos a serem concluídos ou realizados na próxima sessão plenária por videoconferência também. Nesse caso, o que se questionava eram dispositivos também de medidas provisórias que foram editadas para conter essa pandemia e restringir o acesso, a locomoção de pessoas nas fronteiras entre os estados e os municípios. E pela redação da medida provisória, o que se questionava era que, para que os órgãos locais pudessem legislar sobre a matéria, eles teriam que ter uma autorização de órgãos governamentais, como a Anvisa e Ministério da Saúde, Infraestrutura, Ministério da Justiça e Segurança. E os ministros que votaram junto com o ministro Alexandre de Moraes, que acabou abrindo uma divergência, já que o relator dessa também, ministro Marco Aurélio, negava a liminar, entendendo que se tratava de medida provisória, que quem deveria analisar primeiro seria o Congresso Nacional, não deveria haver a judicialização dessa questão, mas 4 ministros seguiram o voto do ministro Alexandre de Moraes, totalizando 5 ainda, são necessários 6 para se manter a medida, entendendo que estados e municípios também podem estabelecer restrições à locomoção nessas rodovias, portos e aeroportos, sem a necessidade de autorização do governo federal, que isso seria uma violação ao Pacto Federativo, a essa legislação, a possibilidade de legislar sobre esses assuntos também. Mas a decisão ainda não está fechada. A ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin abriram uma terceira posição de dar interpretação conforme a uns dos dispositivos questionados, mas 5 ministros apenas no entendimento de conceder parcialmente a liminar nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. Voto vista pedido de vista feito pelo ministro Dias Toffoli, interrompeu o julgamento com promessa, como a gente disse, de retomada na próxima quarta. E a gente também volta na próxima quarta. A gente volta na próxima quarta e na quinta-feira com as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.